E a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou uma arte sobre o dia 25 de maio, que é o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. E sobre este tema, a nossa equipe de jornalismo se encontra aqui agora na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil para falar sobre o assunto. Eu vou conversar com o Evandro Costa, ele que é investigador e ele vai estar dando orientações de extrema importância para os nossos telespectadores. Evandro, fala um pouquinho sobre essa data. Sim, o dia 25 de maio é um dia aí que foi instituído como o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Então, a Polícia Civil faz esse trabalho nessa data com o fim de conscientizar as pessoas sobre a importância aí das informações para que seja feito, então, o trabalho de busca, o trabalho aí da investigação. Então, esse dia 25 foi instituído como o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas em homenagem a um garoto aí de 6 anos de idade que desapareceu aí na cidade de Nova York e ele nunca foi encontrado, infelizmente. Então, a partir de então, houve uma mobilização aí pela comunidade internacional para divulgar cada vez mais essas ações para tentar localizar essas pessoas. Foi a partir de então que também surgiu aquela cultura de colocar imagens de pessoas desaparecidas em embalagens aí de alguns produtos. Então, a Polícia Civil de Minas Gerais, aí, por intermédio aí da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, sempre faz esse alerta nesta data, mas durante todo o ano a polícia está empenhada em localizar, em trabalhar para prevenir, inclusive, e localizar pessoas desaparecidas aqui no estado de Minas Gerais. Evandro, fala para a gente qual a diferença entre uma pessoa estar desaparecida e estar em um local incerto. E é preciso ter bastante atenção com relação a esses conceitos, tendo em vista que uma pessoa desaparecida significa aquela pessoa que foge aí das suas rotinas habituais, que são cessadas assim instantaneamente. Pessoas em local incerto e não sabido são pessoas que às vezes estão respondendo à justiça, por exemplo, por uma pensão alimentícia, e não se localiza essa pessoa. Então, ela está em local incerto e não sabido. Então, há um outro procedimento para resolver. A pessoa desaparecida, segundo a legislação, que traz esse conceito, então a gente entende que pessoa desaparecida é aquela que cessa suas atividades habituais instantaneamente. Então, as pessoas responsáveis por essas pessoas não podem deixar passar nenhum prazo e informar as autoridades imediatamente. Então, a gente alerta que é preciso que se faça o registro da ocorrência, tendo aí essa pessoa desaparecida. Em se tratando de criança e adolescente, houve alterações, então, no Estatuto aí da Criança e do Adolescente, para que seja feita, então, essa investigação de forma imediata, nesse sentido, para poder averiguar essa pessoa desaparecida. E como que a pessoa pode caracterizar uma pessoa desaparecida? O melhor entendimento de desaparecimento é a ausência da pessoa constatada em face do seu hábito cotidiano, da sua rotina ou mesmo o extravio, considerando a idade ou a capacidade mental do indivíduo. Lembrando, não há prazo para essa caracterização, possibilitando a sua confirmação instantaneamente. A Lei 11.259 de 2005 determina a investigação imediata em caso de desaparecimento de criança e adolescente, que alterou então aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. O registro do evento deve ser imediato, após a ocorrência do fato, havendo prioridade para a busca de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com necessidades especiais, conforme aí disposto nas leis específicas para cada caso. Lembrando, é uma modalidade de ocorrência de fato atípico, tendo em vista que não existe aí, a princípio, um crime nessa situação. Então, a lei determina que seja feito, então, esse registro dessa ocorrência e a autoridade policial então faz essa investida, essa busca imediata. Então não há prazo para se registrar a ocorrência da pessoa ou da criança e do adolescente desaparecido. Lembrando que pessoa desaparecida é essa então que nós acabamos de falar, que é cessando então as atividades rotineiras imediatamente. Então é um fato a ser registrado. Cita para a gente essas leis, referentes a esse tema. No Brasil, desde 2005, há uma lei, que é a Lei 11.259, uma lei federal, que alterou, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando
a investigação imediata, então, no caso de desaparecimento de criança e de adolescente. Mas em 2019, uma outra lei federal veio a instituir o cadastro, a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, criando então o Cadastro Nacional das Pessoas Desaparecidas. Então, a partir dessa legislação aí do ano de 2019, com esse cadastro, então tem se intensificado então as ações da sociedade como um todo, mas também das instituições policiais, no sentido de localizar pessoas desaparecidas. E considerando que o dia 25 de maio é o Dia Internacional da Criança Desaparecida, esse é o foco, tendo em vista o alto índice de desaparecimento de crianças e adolescentes. E o que a pessoa, Evandro, ela pode fazer em caso de algum familiar, um parente ou até mesmo um vizinho que se encontrar aí nessa situação de desaparecimento? Olha, percebendo que essa pessoa aí do seu convívio familiar desapareceu, procure a polícia. Procure a polícia. Na cidade de Nanuque temos então a Polícia Militar e a Polícia Civil. Procure a polícia para poder fazer o registro dessa ocorrência. Obviamente será avaliado em cada caso, então a pertinência ou não do registro, mas sendo o caso aí do registro de pessoa desaparecida, será efetuado esse registro, então e as buscas ocorrerão conforme a legislação determina. E o que pode ser feito então? Informe os detalhes, cada detalhe dessa pessoa é importante, os documentos dessa pessoa, as roupas, as características aí da última vez que foi vista essa pessoa ou essa criança, esse adolescente. Então deve ser informado com a maior riqueza de detalhes possível para que seja facilitada então essa busca. Após o registro, obviamente, será informado então a outros órgãos e fará parte então desse cadastro das pessoas desaparecidas para que outros órgãos também possam realizar essa localização. Inclusive, quando um cidadão detecta que há uma pessoa desaparecida, que ele acredita que essa pessoa esteja desaparecida, ela também pode informar, inclusive, informação de pessoa localizada. Isso poderá ser feito, então, por meio da delegacia virtual, que é um serviço prestado aí pela Polícia Civil de Minas Gerais, em que o cidadão pode registrar os fatos através da internet, sem precisar se deslocar, então, até uma delegacia. Inclusive, o registro aí do desaparecimento de pessoa pode ser feito pela delegacia virtual. E o site da delegacia virtual é delegaciavirtual.cides.mg.gov.br. E a pessoa vai localizar lá a aba em que ela deverá fazer o registro então de pessoa desaparecida. Faça então o registro dessa pessoa desaparecida, seja em um posto da Polícia Militar, seja na delegacia de polícia, ou seja pela delegacia virtual. Esse registro deverá ser feito então imediatamente. E caso você também, cidadão, perceber que há uma pessoa aí que você considere, avalie que pode ser que ela esteja desaparecida, você pode ligar. Existe um número em Minas Gerais, 0800 28 28 197. Então, informações podem ser passadas para esse número de pessoas com características aí que esteja desaparecida, que isso vai ajudar as autoridades, inclusive os familiares, a talvez encontrar essa pessoa desaparecida. Evandro, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, às vezes que é um tema de extrema importância, fala para a gente qual a orientação que a Polícia Civil passa para os pais, para os responsáveis, ensinarem mesmo as crianças e adolescentes. Olha, a Polícia Civil de Minas Gerais, ela tem feito então esse trabalho de conscientização e de orientação. No caso então, para os pais aí de crianças e adolescentes, o pai deverá então providenciar a carteira de identidade dessa criança e desse adolescente. Pode procurar aqui a Delegacia de Polícia Civil aqui em Nanuque e se informar como é o procedimento para a obtenção da carteira de identidade da criança e do adolescente. Inclusive, a primeira via desse documento ela é gratuita. Então, alguns conselhos aí para pais irresponsáveis. Ensinar a criança a dizer o seu nome completo. Orientar essa criança a não conversar com estranhos no percurso para a escola, a não aceitar ofertas aí de doces e de brinquedos ou de qualquer outro objeto, ou ir também a locais diferentes da rotina dela, locais estranhos. Então, orientem os seus filhos a isso. Acompanhar as crianças em banheiros públicos, isso é muito importante.
o pai ou a mãe acompanhe o seu filho dentro de um banheiro público. Você está em viagem, acompanhe. Isso é muito importante. Não deixe o seu filho sozinho. Levar e buscar nas festinhas e outros programas. E orientar também os anfitriões dessas festas, ao qual você vai ter a confiança de deixar o seu filho a participar aí de uma festinha na casa de alguém conhecido. Oriente esse anfitrião a não entregar o seu filho para nenhuma outra pessoa, a não ser aquelas que você determinar. Em grandes eventos, combine um ponto de encontro, por exemplo, no caso de adolescentes, né, locais aí mais amplos, onde tem maior público. E quando for buscar seu filho, chegue na hora combinada, não se atrase, para que não haja problemas aí ou desencontros e facilite então a ação aí de terceiras pessoas mal intencionadas aí com relação a crianças e adolescentes. E na escola, orientar sempre, né? A liberação do seu filho só poderá ocorrer para pessoas autorizadas. Então tá aí as dúvidas sanadas da população dentro desse tema, né? Eu creio que abriu muito entendimento da população nanuquense, da nossa região que acompanha a TV Três Fronteiras. Então fica aí esse tema voltado, né? Que foi lembrado ontem, dia 25 de maio, Dia Internacional das Crianças Desaparecidas.